Bom dia. Sou Américo, diretor da Xerto Ático, Educação Corporativa. Estou aqui hoje falando aqui pelo canal da Franchise Store. Franchise Store, que é uma das maiores lojas que vende franquia aí pelo Brasil inteiro. E para brindar os seus clientes hoje com um tema que nós vamos falar de como contratar e motivar a sua equipe. Muitas vezes quando nós estamos falando, você vai começar uma franquia, você fala, poxa, eu tenho que cuidar de pessoas, né? Porque pessoas são a parte mais importante desse processo. Quando você começa a pensar que pessoas são a parte mais importante, são, mas desde que essas pessoas estejam no lugar certo e na posição correta. Quando você começa a pensar em contratar pessoas para trabalhar com você, a primeira coisa que você tem que pensar como é que eu vou conduzir a contratação? Aonde eu vou buscar pessoas? Por quê? Porque se você começou errado na contratação, automaticamente você não vai ter motivação. Você não vai conseguir exercer liderança. Por quê? Porque a pessoa que você contratou, ela não tem um perfil adequado para a sua empresa. Então, uma das coisas que nós temos que pensar é como fazer a gestão de pessoas. Não importa qual é o tamanho da sua loja, qual é o tamanho da sua empresa, você pode ter 2 pessoas trabalhando, você pode ter 10, 15, 20, 30, você vai precisar fazer gestão. É super importante você entender que, independente do número de pessoas, a regra do jogo ela continua a mesma. Continua a mesma. Então você começa a pensar no primeiro momento e a pergunta que vem é assim: fazer gestão de pessoas é justamente quando você tem uma preocupação de pensar, se eu faço gestão, eu tenho uma menor rotatividade. Se eu faço gestão, eu tenho melhor atendimento. Se eu faço gestão, eu não tenho demissão, então eu tenho uma despesa menor. Se eu faço gestão, eu tenho mais rentabilidade. Se eu faço gestão, o meu resultado aparece. Muitas vezes nós achamos, pelo fato da minha empresa ser uma empresa que tem 3, 4 funcionários, eu tenho a preocupação de falar assim, mas não tem como as pessoas crescerem aqui dentro. Ótimo, mas elas podem ser um ser humano melhor, elas podem aprender mais dentro da tua empresa e elas podem até mesmo crescer no mercado passando pela sua empresa. Automaticamente você não tem, dentro de uma estrutura menor, você não tem como falar assim, não, eu vou colocar o gerente, depois do gerente vai virar o quê? As pessoas vão embora. E eu não posso ter receio disso. Eu vou contratar uma pessoa que ela fique comigo, pegando um pouquinho aquela coisa da música, né? Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. E não simplesmente porque eu vou pegar qualquer um, porque aqui dentro, sabe, se a pessoa for muito boa, ela vai querer crescer e eu não tenho espaço aqui dentro. Deixa ela crescer até o limite que ela puder dentro da tua empresa. E depois, deixa ela ir para o mercado. Deixa com que este funcionário volte como consumidor teu, que ele continue te vendendo em outros lugares que ele for. Que ele continue, sabe, acreditando que você foi o caminho, que ele passou por aí e você contribuiu para o crescimento dele. Então, quando nós falamos em gestão de pessoas, eu estou falando em resultado, em lucratividade. Fazer gestão de pessoas é muito bom. Por quê? Porque o resultado aparece. Muitas vezes você olha empresas que não têm venda adicional. Mas por que não tem venda adicional? Porque você contratou o cara errado. Você simplesmente olhou e falou, deixa esse daqui qualquer um. Então, chega no final, você não consegue treinar, porque faltou o quê? Faltou cultura, faltou conhecimento. Então você começa a entender que buscar pessoas no mercado é o primeiro momento, mas antes disso, você tem que entender que realmente as pessoas são importantes. Você tem que entender que as pessoas realmente vão te dar resposta. Agora, se você não acredita, você vai colocar qualquer um. E colocou qualquer um, o resultado que você vai esperar, sabe, é aquela história. Você não pode sair, enquanto você está em cima, todo mundo vai fazer as coisas, e o momento que você sair de perto, ninguém mais está fazendo nada. Então, eu começo a pensar nessa questão de como conseguir isso com as pessoas. E aí, eu começo a buscar uma coisa. Peter Drucker, ele tem uma colocação que ele fala assim: eu preciso transformar músculos em pensamento
eu preciso transformar superstição por conhecimento. E eu preciso transformar força por cooperação. Vamos pegar o primeiro ponto, músculo por pensamento. Eu não quero pessoas que se matem, ai porque eu trabalho até meia-noite, ai porque eu tenho que fazer, ai porque... Eu quero resultado, eu quero produtividade. Eu não posso medir a pessoa pelo esforço. Tudo bem, você se esforçou, ficou até 10 horas da noite, fez tudo isso, e o resultado? E o resultado? Eu preciso ter uma forma de transformar isso em ação. Não adianta só o esforço. Ai, porque eu trabalho demais. Ai, porque eu me mato. Ai, porque... Tá, mas o que está te levando ao resultado? Tem uma coisa que a gente fala muito para a empresa e falamos muito para as pessoas também. Quando chegar no final do dia, você não tem que contar e falar assim, nossa, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. No teu final de dia, você tem que falar o que você realizou no dia de hoje. O que você fez de concreto? Quantas pessoas, para quantas pessoas você telefonou hoje? Quantos negócios você marcou? Quantas vendas adicionais você fez? Para quantos clientes novos você ligou para apresentar aquela coleção? Quanto você aprendeu sobre os produtos que você está vendendo? Isso é que é concreto no final do dia. Não é falar, eu estou cansado porque eu fiz um monte de coisa. Mas o que você fez de concreto? O que você realizou? O que você realizou? Então, você começa a entender quando o Peter Drucker fala isso, superstição por conhecimento, eu tenho que trabalhar a pessoa, e você vai falar, mas Américo, eu quero saber o seguinte, como é que eu contrato? Calma lá, nós já vamos chegar aí no como eu contrato, mas eu tenho que trabalhar superstição por conhecimento. Eu hei de vencer, eu hei de dar certo, porque hoje vai dar, porque hoje vai acontecer, olha, eu estou sentindo, olha, eu estou até arrepiado, olha, estou todo arrepiado, porque hoje vai acontecer. Com base em quê? Com base em quê? Aí não acontece, mas você viu o sol que fez? 35 graus lá fora, ninguém saiu de casa. Ou choveu o dia inteiro, porque a superstição, ela morre com os fatos. É a mesma coisa de falar, não, porque tem que ter sorte, tem que ter azar. Eu já falei isso para vocês em outras apresentações, que eu não gosto muito dessa questão, porque hoje eu tive sorte. Toda vez que alguém fala para mim, Américo, você tem sorte, né? Eu fico pensando, então eu não preciso fazer nada, se eu tenho sorte eu vou ficar em casa. Eu não preciso levantar cedo, eu não preciso visitar cliente, eu não preciso fazer absolutamente nada porque eu tenho sorte, então eu vou deixar a sorte levar. E o meu trabalho entra onde no meio disso? Ok? Então, o que nós estamos vendo? Eu estou vendo assim, eu estou desenhando como é que eu quero que a minha empresa funcione. Tem uma pergunta para a gente começar a pensar em recrutar pessoas. A pergunta eu vou fazer ela assim, eu ia fazer por um tempo longo, mas eu vou fazer por um tempo menor. Como você quer que a sua empresa esteja daqui a 2 anos? Eu ia te perguntar 5, mas eu vou reduzir para 2. Como você quer? Se eu pedisse para você fechar os olhos agora e visualizasse a sua empresa daqui a 2 anos, o que você estaria fazendo? Como é que seriam os clientes? Como é que estaria a sua loja? Você consegue pensar nisso? Se você consegue, segura um pouco essa imagem, segura um pouco a imagem e pensa agora, o que você fez para conseguir isso? Pensa, o que você fez? Vamos construir ao contrário, para você ter essa percepção de 2 anos, de você estar feliz aí com a sua loja daqui a 2 anos. Então aqui começa. A loja você escolheu o ponto, a loja você assinou o teu contrato de franquia. Hoje até nós temos aqui um convidado nosso especial, que é um cliente nosso, que depois no final vai dar um alô para vocês, que é a Tea Shop, né, que fala sobre chá. Fantástico, vocês vão ouvir no final, que é realmente você ter o prazer de degustar um bom chá. Mas vamos voltar aqui. Então você começa a entender que esse aspecto, quando você começa a pensar em contratar, a primeira coisa, você começa a criar um ambiente que essa pessoa vai trabalhar. Você começa a criar um ambiente. Como é que vai ser a loja? Como essa loja vai ser? A loja vai ser clara, vai ser escura, ela vai ser calma, ela vai ser agitada. De que maneira que você quer trabalhar essa loja? De que forma que essa loja, sabe? Como é que você vai querer que o cliente sinta-se dentro dessa loja? Por exemplo, uma vez eu vi uma
uma cliente, assim, eu estava dentro de uma loja, por sinal era uma farmácia, e aí foi perguntado para a pessoa assim, por que a senhora gosta de vir aqui? Ela falou assim, porque quando eu venho aqui eu me sinto tão bem. É tudo calmo, sabe? Essa cor que vocês usam, eu me sinto agora. Você imagina num lugar que a pessoa vai lá para calma tal, encontrar um maluco, e aí, fala aí, o que a senhora quer? Você imaginou? O pessoal leva um susto, né? Fala assim, você ficou louco, o que é isso? Então você começa automaticamente a entender que você precisa contratar uma pessoa para aquele lugar. Agora, você não precisa contratar o lerdo, né? Certo? Não, eu vou contratar um cara bem calminho, aí você vai e coloca o lerdo lá dentro. E o lerdo eu já falei para vocês. Vocês sabem como é que é lerdo, né? Presta atenção, o lerdo normalmente você vai perceber ele de cara que é o seguinte, o cavalo da calça dele vai estar no joelho. O lerdo anda arcado, o lerdo anda assim, ó. Ele anda morrendo e você não pode gritar com o lerdo, porque você grita com o lerdo ele trava, ele leva um susto. Então você não pode gritar com o lerdo também. Então cuidado, não é porque o ambiente é calmo que você tem que colocar um lerdo para trabalhar com você. Você vai colocar alguém que seja rápido, mas que seja calmo, mas que venda, ok? Então você começa a pensar, e eu começo a pensar o seguinte, vamos pensar nas competências. Quais são as competências que eu preciso para o cara desempenhar esse papel? Quais são as competências? Qual é o perfil da pessoa que eu preciso? Qual é o perfil? Qual é o conhecimento? O que essa pessoa tem que fazer? O que ela tem que conhecer e o que ela tem que saber fazer? E aí eu começo a pensar nas competências, e aí eu começo a pensar o seguinte, quais são as competências que eu vou contratar no mercado? Bom, eu preciso de uma pessoa que saiba ler e escrever, eu preciso de uma pessoa que saiba se comunicar, eu preciso de uma pessoa que saiba sorrir. Então eu vou contratar no mercado pessoas com esse perfil. Eu preciso contratar uma pessoa que tem ensino superior, eu vou contratar uma pessoa que fala o segundo idioma. Então eu estou pensando no perfil da pessoa. Essas competências eu contrato no mercado. Agora, quais são as competências que eu vou ter que desenvolver aqui dentro da minha loja? Quando eu contratar a pessoa, eu consigo ensinar essa pessoa a falar sobre produto? Eu consigo ensinar essa pessoa a atender o cliente? Então, essas competências que você vai fazer o quê? Você vai treinar, mas você tem que ter alguém preparado para treinar essa pessoa. E depois você tem, quais são as competências que você tem que motivar? Quais são as competências que você vai motivar a pessoa? Então vamos pensar, competências que eu vou contratar. Então eu preciso contratar alguém que saiba falar, eu tenho que contratar alguém que saiba falar um segundo idioma, eu tenho, sabe, você vai analisar quais são as competências que precisa para o cargo. Depois você vai pensar, quais são as competências que eu tenho que treinar essa pessoa, ok? E depois, quais são as competências que eu tenho que motivar? Eu vou treinar ela sobre conhecimento de produto, eu vou treinar ela sobre vendas e depois eu vou motivá-la. O que eu vou motivar? Eu vou motivá-la para bater a meta, eu vou motivá-la para atender bem o cliente, fazer uma segunda venda, fazer venda adicional, né? Essas coisas você vai motivar as pessoas para conseguir. Então, o que nós vimos? Nós começamos a desenhar a primeira coisa, o que eu quero dessa pessoa. Depois, eu vou fazer um outro desenho, eu vou descrever o cargo dela. Eu já estou falando aqui quais são as competências que ela tem que ter e agora eu vou descrever o que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Olha, ela tem que ser pontual, ela vai ter que atender cliente o dia inteiro, ela vai trabalhar em pé, ela, sabe, tudo aquilo que ela vai fazer, ela vai subir escada, ela vai para o estoque, tudo aquilo que a pessoa tem que fazer. Eu vou descrever isso. Por que eu tenho que descrever? Porque se a pessoa vai começar a trabalhar às 8 horas da manhã, que é o horário que você quer que a pessoa esteja na loja, 8 horas da manhã, você tem que tomar cuidado, porque como é que você vai contratar uma pessoa que pega 3 condições? Uma pessoa que pega 3 condições, dependendo de onde você está, ela vai ter que sair da casa dela às 4 horas da manhã todo dia para chegar às 8 no trabalho. Você imagina como é que essa pessoa chega, e aí você esquece de ver e essa pessoa estuda à noite ainda. Ela chega na casa dela meia-noite e meia, como é que ela vai sair de casa às 4 para trabalhar? Então começou errado. Então você começa a descrever tudo que a pessoa vai fazer para você depois verificar o que essa pessoa tem, quais são os pré-requisitos. Eu quero contratar ela porque eu quero uma moça solteira. Mas por que não pode ser casada? Não, porque a casada pode ter filho. Ué, e a solteira não?
Ah não, eu quero uma pessoa para trabalhar, mas eu quero uma moça que não tenha filho. Ela pode ser solteira, mas não pode ter filho. Por que ela não pode ter filho? É um outro, né? Vamos começar a pensar, não é isso? Então você começa a pensar, por que ela não pode ter filho? Se de repente ela tem a família dela, fica com o filho, mora com a mãe, ela tem toda a condição de ficar, essa pessoa pode ser maravilhosa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ficar listando coisas. Ah, mas o mercado, porque eu conheço alguém. Não, vamos olhar para dentro de uma realidade desse mercado. Como as pessoas falam assim, ah não, eu vou contratar um cara que ele é casado, eu preciso que ele seja casado. Mas por que você precisa ser casado? Ah não, porque ele é mais sério. E quem garante? Ah não, eu vou contratar porque se você falar assim, eu quero contratar um cara com mais idade porque ele vai trabalhar aqui no posto de gasolina e ele vai trabalhar no turno da noite, pelo menos a aparência dele vai intimidar um pouco, aí tá certo. Então, pensa no perfil da pessoa, a escolaridade. Ah não, eu quero uma pessoa que tenha um nível superior completo. Ela pode ter o segundo grau? Ah, mas é melhor se ela tiver um nível superior. Ok, vamos guardar essa informação. Ah, eu preciso de uma pessoa que more do lado da loja, que more próximo da loja. Ok, a sua loja está cravada num bairro de classe A. Ok? Ou de classe B. Pensa nisso, guarda essa informação também com você. E aí você começa a buscar, né? Você começa a listar o perfil daquilo que você quer. Ok, essa pessoa vai te custar R$6.500 por mês. Ai, mas eu não posso pagar um salário desse. Você entende? Que muitas vezes, o que eu tenho que fazer na hora que eu vou recrutar? Eu tenho que trabalhar o perfil da pessoa. Aonde eu vou buscar essa pessoa? O que ela pensa? Sabe? E eu tenho que... Aí nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a parte da entrevista. Mas o que eu estou pedindo para você? Eu estou te pedindo o seguinte, na hora de recrutar, desenhe o que essa pessoa vai fazer. Desenhe quais competências que ela vai ter que ter. Prepare isso. Olhe bem. Quando você está fazendo compra de um equipamento, você vai comprar uma máquina, ok? Para colocar dentro do seu estabelecimento. O que você faz? Você não cria uma planilha onde você coloca a empresa, o equipamento que você quer um equipamento que seja bivoltagem, você quer um equipamento que pese no máximo 4,5 kg, você quer um equipamento que tenha, que funcione com energia elétrica, sabe? Tudo que você quer, você não lista tudo. Depois do lado, você não coloca, por exemplo, quais são as empresas que tem, e aí você tica, essa daqui tem o preço de tanto, ela faz essa condição, ela tem assistência técnica, ela não tem, para depois você tomar a decisão da compra. É a mesma coisa, crie uma lista, coloque aqui nesse canto aqui, ó, todo o perfil da pessoa que você quer. Você vai colocar idade, residência, sabe, casado ou solteira, tudo você vai colocar, tudo você coloca nesse canto aqui que você quer. Depois você coloca do lado as candidatas que você tem, e aí você vai fazendo a comparação, sabe, aí que você está. Muitas vezes, na hora de contratar, nós temos uma tendência de querer contratar pessoas parecidas com a gente. É incrível isso. Sabe? E aí de repente você descobre que a pessoa é tão parecida com você que é chata. Aí você não gosta da pessoa porque ela é igual a você. Porque você quer achar alguém, não que complemente a atividade, não que complemente o ambiente, não, mas alguém que seja parecida com você. É complicado. É complicado você ter duas pessoas iguais no mesmo lugar, uma está sobrando, as duas fazendo a mesma coisa. Quem que vai ter um olhar mais crítico, vai ter um olhar diferente para a situação? Então, vamos fazer a lista. Começou isso, você vai para a entrevista. Chamou os candidatos, onde você pode buscar candidato? Você pode buscar candidato em banco de currículo, você pode buscar candidato através de empresas que fazem contratação, né? Empresa de fornecimento de mão de obra. Agora, quando você vai trabalhar com uma empresa que fornece mão de obra, o que é importante? Você listar claramente qual é o perfil que você quer. Porque senão a empresa vai mandar tudo aquilo que ela tem e muitas vezes você vai falar, poxa, me mandaram 20 pessoas, mas você identificou claramente para a empresa qual é o perfil de pessoa que ela quer? Você contou dentro da empresa para a moça que vai fazer o recrutamento, né, que vai fazer a seleção para você, qual é o perfil de pessoa que você quer, como a sua loja funciona? Ok? Você vai usar, por exemplo, se você está no shopping, conversa com a administração do shopping,
Você pode buscar em banco de currículo, você pode colocar anúncio. Agora, quando você colocar anúncio, coloca anúncio para que ela envie o currículo para você, só que tem um detalhe, que nesse momento você não tem, mas peça para outras lojas que você conhece, se eles não têm alguém para indicar para você. Porque depois que você está com a loja aberta, eu costumo dizer o seguinte, né? Crie um banco de currículos permanente com você. Todo mundo que passar na sua loja e fala assim, vocês estão contratando? Você olha para a pessoa, se você acha que a pessoa tem o perfil, pega uma ficha, deixa uma ficha lá de emprego e fala para a pessoa assim, olha, no momento nós não estamos contratando, mas nós somos uma rede, né? Nós somos franquias, então você não pode preencher essa ficha, ok? Aí a pessoa fala para você assim, mas eu deixo o meu currículo. Dependendo do cargo, vai para a ficha. Vai para a ficha. Porque currículo aceita tudo. Se você entrar na internet agora e colocar lá o cargo que você quer, você tem um currículo pronto. Então, currículo aceita tudo, papel aceita tudo. Agora a ficha não. Na ficha, por exemplo, no currículo, não tem o endereço muitas vezes da pessoa, só tem um telefone celular. Na ficha você pode pedir o endereço. A pessoa está falando que ela tem o segundo grau, universitária, sabe? Ela está dizendo tudo isso no currículo. Na hora que você pede para ela preencher a ficha, você vai ver que muitas vezes ela não sabe nem escrever. Então, a ficha para determinados cargos, ela passa a ter uma importância grande. E você mantém esse banco atualizado de currículo dentro da sua empresa. Aí você vai para a entrevista. Chegou na entrevista, o que vai acontecer? Quando você chegar na entrevista, você não vai perguntar para ela assim, mas onde você pretende chegar aqui dentro da empresa? Porque ela vai te dar um sorriso e falar assim, eu quero chegar no cargo mais alto que tiver. Você não vai perguntar sobre o futuro, pergunta sobre o passado. Pergunta para ela assim, você já trabalhou antes numa empresa que você teve que atender uma cliente nervosa que chegou gritando? E aí, o que você fez? Eu soquei a cara dela. Então, o que acontece? Você faz a pergunta daquilo que ela já fez para você entender. Ninguém contrata um goleiro por promessa de gols que ele vai defender. Nós contratamos um goleiro pelas defesas que ele já fez. Então, é a mesma coisa, eu quero saber sobre o passado, eu quero saber o que a pessoa já fez. O que você gostava de fazer no último emprego teu? E o que você não gostava de fazer? Você já trabalhou com metas, de alguém te cobrando metas o tempo todo? Como é que você reagiu? Como é que era o seu relacionamento com os outros funcionários dentro da empresa? Faz a pergunta, analisa a resposta, dá tempo para a pessoa responder. Olha para a pessoa, não fica ansiosa, porque muitas vezes na hora que você vai fazer a entrevista, a pessoa inverte com você. Você começa a ser entrevistado, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas você que é o dono da empresa, puxa, mas você é tão jovem e montou tudo isso, e você começa a contar entusiasmado a sua história. E quando termina, você fala, puxa, esse cara é legal, hein? Sabe? Por quê? Porque ele te ouviu. Mas você está entrevistando ele, não é um processo inverso. Uma outra coisa que a gente vai fazer, seja pontual. Se você marcou com ele, olha, às 14 horas eu vou te entrevistar, esteja na empresa às 14 horas. Não vira como algumas pessoas, que isso tinha no passado, apesar que de vira e mexe a gente encontra alguém assim, que fala assim, não, deixa sentado aí que é para dar um chá de cadeira, para ver se ele realmente quer um emprego. Só que aí você vai colecionar, sabe o quê? Você vai falar para mim assim, Américo, por que será que depois que passa o período de experiência, os funcionários ficam tudo folgados? Ninguém chega mais no horário, por quê? Porque começou errado. O cara olha para tua cara e fala assim, nem no dia que você marcou a entrevista comigo para me contratar, você me atendeu no horário, depois você quer que eu compre o horário aqui dentro? Então, tudo que você combinou, se você não puder comparecer na entrevista, houve um problema, liga para a pessoa e informa, olha, eu vou atrasar 45 minutos, você pode esperar ou você prefere marcar um outro dia? Você vai cobrar da pessoa isso depois? Você vai cobrar da pessoa? Então, o que nós falamos? Primeiro, traça o perfil. Segundo, traçou o perfil, procura as pessoas. Procura as pessoas. Por que é importante você marcar? Para você não agir emocionalmente. Porque senão a gente acaba sempre agindo muito pela emoção e não pela razão. E quando você olha aquela ficha montada, você vai começar a pensar também com a razão. Bom, desenhou, vamos lá. Primeiro, entendeu o propósito, fez o desenho do cargo,
marcou a entrevista com o candidato, avaliou postura, avaliou a presença, a forma, você fez uma pré-avaliação e aí então você vai tomar a decisão. Tome a decisão para aquela pessoa que mais próximo está de você. Mais próximo, sabe, que vai bater mais com aquilo que você listou. Muito bem, e essa pessoa começou a trabalhar com você. Onde começa o processo de motivação que nós falamos tanto, né? Onde entra essa parte de motivação? Porque a pessoa começou a trabalhar, ela começa no primeiro momento que se chama integração, o primeiro dia de trabalho daquela pessoa. O primeiro dia de trabalho daquela pessoa, ela tem que ser ambientada. Ela não conhece o lugar, ela não sabe onde é o banheiro, ela não sabe como é que ela faz para almoçar, ela nunca esteve ali. Eu não posso largar essa pessoa sozinha. Eu tenho que apresentar essa pessoa para outras pessoas. Não é falar assim, pessoal, esse aqui é o Américo, vai começar a trabalhar com vocês. Não, vai próximo. Aquilo que você quer cobrar da pessoa, faça para ela. Faça para ela, seja educado, receba a pessoa, cumprimente a pessoa. Você quer ver uma outra coisa? Essa pessoa tem que usar o uniforme, como é que você entrega o uniforme para essa pessoa? Como é que você entrega? Ó, isso aqui é o seu uniforme e joga. Depois você vai pedir para ela tomar cuidado com o uniforme? Não, você vai pegar o uniforme como se fosse um bebê e entrega na mão da pessoa. Entrega o uniforme para a pessoa e fala, olha, esse é o uniforme na qual você vai usar, que você vai representar a nossa empresa. Tá? Cuide dele com carinho, entregue com carinho. A sua atitude fala tão alto que eu mal consigo escutar as suas palavras. A sua atitude fala tão alto que eu mal consigo escutar as suas palavras. Aquilo que você faz tem um peso muito maior do que aquilo que você fala. Então, você começa a perceber, eu recebi a pessoa, apresentei para todo mundo, falei para ela o seguinte, olha, na minha ausência, tá? Na minha ausência, você conversa com o Ventura, que ele está apto para te dar todas as informações. Não é largar a pessoa dentro da loja com mais 4 pessoas e você não está lá, ela fala assim, agora, eu pergunto para quem? Sabe? Não, informe quem é a pessoa. E aí você vai começar a trabalhar o aspecto da motivação. A primeira coisa, motivação. Qual é uma das coisas que mais desmotiva um funcionário? Qual é? É o funcionário não estar preparado para desempenhar a sua função. A primeira coisa que desmotiva uma pessoa é a pessoa não estar preparado para fazer aquilo. Você imaginou você ter que trabalhar, simplesmente você tem que trabalhar sem saber como fazer um trabalho? Você fica o tempo todo apreensivo, o tempo todo tenso. Por quê? Porque você não foi preparado adequadamente. Porque a gente pergunta para a pessoa assim, mas você sabe fazer isso? O que a pessoa responde? Sei. É igual a professora, lembra da escola? Quando a professora chegava na sala de aula e falava assim, pessoal, todo mundo aprendeu? Está claro para todo mundo? Está, professor. Então vamos fazer a prova. E vamos fazer a prova e todo mundo tira 0. Por quê? Todo mundo sabe, mas sabe do teu jeito. Então, no primeiro momento, quando a pessoa vai trabalhar com você, não pergunta para ela se ela sabe, explica como você quer que seja feito. Explica, porque ela pode saber do jeito dela e não do jeito que você quer adotar na loja. Lembra? A loja tem a cara do dono. A loja tem a cara de quem gerencia. Uma loja animada tem um gestor animado. Uma loja alegre tem um gestor alegre. Uma loja toda comportadinha tem um gestor comportadinho. E uma loja maloqueira tem um gestor maloqueiro. É tudo igual, siga o seu mestre. Então, de cara, a motivação vai começar pela maneira que essa pessoa recebe. Depois, outro ponto que vai motivar essa pessoa, meta. Meta, de cara. Ai, Américo, mas meta, cria uma meta. Cria uma meta para essa pessoa. Sabe? Não existe ventos favoráveis para aqueles que não têm rumo. Sabe? Não existe ventos favoráveis, a frase é de Sêneca, tá? Então você tem que ter uma direção, você tem que ter um rumo. Então, uma das coisas que vai motivar dentro da sua meta para todo mundo, meta de atendimento, meta de venda de item por cliente, meta de ticket médio, meta de tudo. Tudo tem que ter número para acompanhar. Princípio da qualidade. Nós só melhoramos aquilo que nós medimos.
Aquilo que você não mede, você não consegue melhorar. Então, eu preciso ter meta, eu preciso ter indicadores para trabalhar com o pessoal da loja. Porque o primeiro mecanismo vai ser preparar essa equipe para buscar algo. Preparar a equipe para buscar algo. A equipe precisa estar sempre pronta. O que significa a palavra motivação? É motivo para ação. Se você não tem o motivo, você não tem a ação. Tá certo? Você precisa ter um motivo. Então, quando a gente fala em motivação, mas a equipe ela é toda desmotivada, mas ela tem um motivo para ter ação, para ter a motivação? Não, ela não tem meta, não tem cobrança, sabe? Não acontece absolutamente nada. Então fica aquele ambiente sonso, porque tanto faz como tanto fez. Então, quando você começa a entender isso, você começa a pensar, sabe? Poxa, eu tenho que motivar as pessoas, mas motivar é o motivo. Qual é o motivo? Todo mês eu tenho que ter motivo. Todo mês. Eu lembro uma vez, a gente atende um cliente que é Ipiranga, né? E um dos proprietários de posto uma vez falou assim para mim: sabe, Américo, quando eu percebo lá a minha equipe, lá, principalmente o gerente, quando eu vejo ele muito tranquilo, tal, eu olho para ele e falo assim: cara, tá na hora de você trocar o teu carro, não tá não? Ah, mas eu não quero, né? Compra um carro novo, pô. Eu tenho que arrumar dívida para ele pagar, porque ele tendo dívida para pagar, ele vem trabalhar animado, tudo agora. Não tem conta nenhuma para pagar, não tem dívida nenhuma. Aí começa a ficar ali, né, meio relaxado. Mas você começa a perceber que eu não preciso arrumar dívida para as pessoas, eu preciso arrumar motivo, eu preciso arrumar construção. Por exemplo, eu conheci uma vendedora que ela estava para casar. Então o pessoal perguntava para ela assim, né? Mas o que te motiva aqui na loja? Ela falou: o que motiva é assim, ó. O cliente entrou na loja, olha para a cara dele e fala assim: ah, esse daí vai pagar parte da geladeira. E vai para cima do cliente: não, esse daqui é parte da televisão. A motivação dela é isso. Ela olha para as pessoas, ela sabe que ela tem que construir algo e vai precisar dessas pessoas. Agora, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes não é só a questão da motivação que tira um funcionário do emprego. Por exemplo, eu linkei aqui alguns motivos e depois eu vou passar para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Esse material que eu estou lendo aqui, tá? Depois vocês vão receber esse material, ok? Tem até um outro material que eu usei numa apresentação aí recente, que está muito bacana também, que vocês vão receber. Mas algum motivo que leva as pessoas a sair de uma empresa? Salários e benefício. De repente, não é que você... Como é que a gente sabe que você não está pagando legal? É sempre comparado com a média de mercado. Por exemplo, você tem uma loja de shopping. Todo mundo dentro do shopping, vamos supor que paga lá R$1.200. Ah, você quer pagar 900. Você quer pagar 1.000. Você concorda que a pessoa não vai? Porque você está abaixo da média da baixa. Não é porque, eu quero ganhar mais. Sempre a referência de ganhar mais é com um cargo semelhante àquilo que você faz, que você vai avaliar se você está ganhando muito ou pouco. E o funcionário sabe disso, não é falar, eles sempre querem ganhar, ele sabe que tem um limite. Se você trabalha dentro da loja, você sabe que você tem um piso. Então não adianta ser para outro lugar que você vai estar muito próximo. Então, salário. O local de trabalho, o ambiente não é um ambiente legal, não é um ambiente que constrói, é um ambiente de fofoca, é um ambiente de mentira, é um ambiente que um quer puxar o tapete do outro, não existe harmonia dentro desse ambiente, ninguém quer ficar. Uma outra, as pessoas muitas vezes elas não mudam de emprego, elas mudam de chefe. Sabia disso? Por que você saiu e foi trabalhar na outra loja para ganhar a mesma coisa? Não, eu mudo de chefe. A pessoa muda de chefe, ela não muda de emprego, porque ela sai daqui e vai trabalhar numa outra do lado, aí você pergunta, por que ela foi trabalhar lá? Porque não suportava, ela está ganhando a mesma coisa. Uma outra coisa, tarefas realizadas, aquilo que a pessoa faz não é motivador, a pessoa faz uma tarefa que não motiva, é uma coisa que, sabe, ela não consegue entender a importância daquilo que ela está fazendo e para onde ela vai. Horário de trabalho, falta de treinamento, política e normas da empresa, liberação do FGTS e oportunidades melhores. Então, quando você pensa na motivação, você tem que ter um ambiente de trabalho que proporciona às pessoas esse tipo de coisa. Que as pessoas tenham respeito,
Um ambiente de trabalho sem grito, onde a relação é uma relação harmoniosa, que as pessoas sejam pelo menos educadas uma com a outra. Eu muitas vezes falo com as pessoas, nós que trabalhamos com consultoria, cada hora nós estamos num lugar, e muitas vezes tem pessoas de repente que não foi com a sua cara, né? E eu falo muito claro para as pessoas, você não precisa gostar de mim, o que você precisa é me respeitar como profissional. O gostar é o segundo momento, mas como profissional eu exijo que as pessoas respeitem, e acabou. O fato de gostar ou não gostar é outra história, ok? Agora, o respeito profissional ele tem que acontecer nesse ambiente. E aí você começa a buscar, puxa, Américo, que bacana. Então, eu começo a trabalhar com a pessoa, eu criei um ambiente bacana, eu criei um ambiente propício para o crescimento, as pessoas estão animadas ali comigo, mas e com o passar do tempo, como é que a pessoa fica? Lembra que eu te falei? Não existe ninguém para sempre, gente. Lembra? Antigamente, as pessoas entravam dentro de uma empresa e ficavam 1 ano, 2, 3, 4, 5. Meu pai trabalhou numa empresa só praticamente a vida dele. Se aposentou dentro de uma única empresa, ganhou relógio, aquela coisa, né? Então, o que acaba acontecendo? Hoje o mundo gira, a coisa roda, tá certo? Quer dizer, a pessoa quer buscar mais, a pessoa quer aprender mais, então ela vai caminhar dentro desse mercado. Então, quando você consegue ter uma pessoa bastante tempo com você, é porque essa pessoa está motivada, ela ainda encontra razão para estar junto. Ela enxerga ainda possibilidades de crescimento, ela enxerga a possibilidade de outras coisas, porque quando esgota tudo isso, acabou. E as pessoas vão embora. Lembra que eu falei no início? Quantos cargos de gerente você tem dentro da sua loja? 1. E você concorda que você quer pessoas que sejam boas o suficiente que amanhã virem gerente? Sim, você quer pessoas boas. E pessoas boas, se você só tem um cargo de gerente, como é que você vai promover essas outras pessoas boas? Então, automaticamente, você tem que lembrar que enquanto você estiver aqui, eu quero ser o melhor. E é isso que é o nosso papel. O nosso papel de liderança é tirar o melhor das pessoas, sabe? É fazer com que as pessoas se doem da melhor forma possível. E que se amanhã ela vai embora, vai feliz. E você também vai deixar ela embora, mesmo que você... Porque a gente fala o seguinte, né? Que todo mundo é substituível. Não é isso que a gente fala? Só que tem pessoas que é um pouco mais difícil de você substituir do que outras. Tem pessoas que para você substituir, você vai pôr a cabeça no travesseiro e você vai pensar mais. Não é que ela não seja substituível, ela é substituível. Só que você vai ter que pensar 2 vezes para substituir. Tem outras não, tem outras que você nem pensa, você pensou meia já foi. Né? Se a pessoa passar na tua frente, chegou a vez dela. Né? Agora, outras pessoas não. E aí você tem 2 coisas. Você tem um negócio que é reconhecimento e uma outra coisa que é recompensa. Vamos separar essas 2 coisas, tá? Para motivar a equipe. Então temos lá. O que é reconhecimento? É agradecimento, é elogio, é novas tarefas e novos desafios. É reconhecimento. O que é recompensa? Recompensa é premiação, promoção, aumento salarial, ok? Isto é recompensa. Então, veja as 2 coisas, tá? O que é reconhecimento? Muitas vezes eu não dou reconhecimento para o meu funcionário porque eu acho que ele vai pedir aumento. Então eu não posso elogiar. Você já percebeu isso? Que tem pessoas que são assim? Bom, mas por que você não elogia? Ah, não, eu elogiei, eu dou elogio, a pessoa olha para a minha cara e fala, ai chefe, você podia, né? E já pede o aumento. Então eu acabo não fazendo uma coisa nem outra, porque eu não posso dar o aumento. Então uma coisa é elogiar as pessoas. Parabéns, você fez um ótimo trabalho. Ah, mas chefe, mas você podia, olha, hoje na condição que nós temos, esse é o salário que nós acordamos. Não tem que ter receio de elogiar pessoas. Não tem que ter, sabe, essa coisa, não posso elogiar, não posso elogiar. Então, viu a diferença? E aí nós vamos caminhando. Quando eu penso na motivação, eu penso, eu tenho que criar um ambiente. Então eu crio um ambiente com meta. Eu posso criar premiações, por exemplo, premiações por venda de determinados itens de produto. Eu posso criar uma premiação como uma viagem, sabe, para toda a equipe, de repente, ah, mas eu vou fechar a loja para todo mundo viajar. Não, viaja de 2 em 2 ou de 1 em 1, mas você pode criar um caminho para isso também. Isso ajuda a motivar. Agora, nada melhor para motivar pessoas do que um ambiente desafiador,
do que o ambiente que a pessoa sente que ela sempre tem coisa nova, ela sempre está aprendendo e sempre está fazendo algo diferente. Quando nós falamos nisso, numa das apresentações, né, que eu fiz aqui, até misturando um pouco, nós fizemos uma apresentação, o Fernando Câmpora, que é meu sócio, nós fizemos uma apresentação sobre a NRF, sobre pontos que ele pegou ali na NRF. E ele falou umas coisas muito bacanas, que fala sobre pessoas que eu quero trazer para vocês nesse final aqui. Uma das coisas que ele falou, que ele viu muito falar na NRF, recrutar pessoas por atitude, não só pelo conhecimento. Recrutar pessoas por comportamento e por atitude, ok? Verificar isso. Pessoas que querem trabalhar no varejo, pessoas que gostam de trabalhar no varejo, pessoas que querem se desenvolver no varejo. Uma outra coisa, treinar as pessoas. Treinar as pessoas todo dia. Mas, Américo, eu vou treinar todo dia? 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Outra coisa, ter um caminho claro. A pessoa, depois que passar aqui trabalhando com você, para onde mais ela pode ir no mercado? Mostra para ela que ela pode crescer dentro do mercado. Um outro, medir os resultados o tempo todo e mostrar o crescimento dessa pessoa. Outro, valorizar e celebrar o sucesso. Yes! Batemos a meta, muito bem, puta que legal. Não é fazer festa, não é pega champanhe, vamos pro bar. Não, sabe, é justamente isso, celebrar. É você estar feliz e feliz com a equipe por ter atingido aquele resultado. Uma outra, saber a hora de trocar funcionário. Você tem que saber que chegou um momento que não dá mais, não dá mais. Ah, Américo, não dá mais, não dá mais. Chegou numa hora que não tem mais. Sabe? Então você tem que ter essa consciência. Chegou no limite. Tem uma coisa que a gente fala que é assim: todos nós somos incompetentes. Todos nós temos uma hora que nós viramos incompetentes. E aí chegou a hora de trocar. A partir do momento que você não está contribuindo, a partir do momento que a pessoa só está fazendo a mesma coisa, a pessoa não faz nada de diferente, é aquela mesmice todo dia, os números são os mesmos, as justificativas são os mesmos, tudo que a pessoa vai fazer você já sabe. Chega uma hora que não dá, sabe? Precisa renovar, ok? Não estou dizendo assim, ah não, mas sai mandando tudo embora. Não é isso. Mas é que tem momentos que tem pessoas que não dá mais. E isso a gente tem que ter consciência. Valorize o varejo para essa pessoa. Mostra que hoje ela está trabalhando com você, mas que o varejo é uma grande escola. Que o varejo você pode crescer muito. É o que eu falo para as pessoas. Eu falo o seguinte, né? Que normalmente, não que outras áreas não acontece isso, mas normalmente, presidente de empresa sai de que área? De que área? Normalmente ele sai da área comercial. Por quê? Porque o presidente de uma organização é o maior vendedor daquela organização, certo? Ele é o maior vendedor daquela empresa. Então, existe uma tendência natural. Agora, o que nós aprendemos numa área comercial? Em qualquer área, você tem que extrair o resultado dela. Mas na área comercial nós temos uma coisa que nós aprendemos, que não tem máquina que vai conseguir substituir isso, que é relacionamento. Nós aprendemos a encantar, nós aprendemos a conversar, nós aprendemos a receber. E esse contato humano, você desenvolve com habilidades. Essas habilidades é somente aquele que é apaixonado por gente. São pessoas que têm que trabalhar no varejo. Pessoas que são apaixonadas, têm que gostar do varejo. Procure pessoas que gostem daquilo, sabe? E aí você vai desenvolver tudo em cima dela. Tem duas coisas, antes de eu passar a palavra para o Ventura, que eu falei no início que eu ia mandar para vocês. Nós temos 2 quadros que eu entreguei na minha última apresentação e que vocês vão receber. Compartilhe ele com as pessoas. É muito bacana, por quê? Porque ele fala assim, primeiro, como interagir com esse novo consumidor que nós falamos tanto. Né? Como interagir? Eu vou pegar essa pessoa e vou treinar o meu funcionário que eu acabei de contratar, eu acabei de motivá-lo, mas eu vou falar para ele o seguinte: não tenha receio de pedir informações para o seu cliente. O teu cliente não importa em dar informação para você, desde que ele saiba o que você vai fazer com ela, desde que ele saiba por que você está perguntando. Né? Daqui a pouquinho vamos ter aqui
Vamos falar do T-Shop? T-Shop, desculpa. E de repente você vai falar assim para a pessoa, perguntar para o cliente, como a senhora gosta de tomar esse chá? Deixa ela contar, ela gosta de contar, e aí nessa dela contar você descobre que tem uma forma diferente de preparar, ou tem um ritual diferente para tomar esse chá. Uma outra coisa, descubra quem ele é de verdade. Procure conhecer mais as pessoas que você se relaciona, procure escrever mais, procure entender mais. Eu escrevi agora no último domingo, que foi dia 12, eu escrevi o meu artigo na Folha de São Paulo. Eu falo justamente uma coisa que fala assim, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos comprando muitos livros pela capa, sem ver conteúdo. A gente não dá nem o trabalho de ler a orelha do livro, de abrir e ler um pouquinho mais sobre o autor. A gente olha para a capa do livro e acha que aquilo ali encaixa. Cuidado, porque nós estamos transformando o relacionamento também da mesma forma que eu estou comprando o livro. Eu estou julgando a pessoa pela aparência. Eu estou esquecendo de ver um pouquinho mais. Então, interaja com o seu cliente, sabe? Lembra, o cliente, ele quer visitar a sua loja. Faça um ambiente para que ele tenha interesse de ir na sua loja. Que se ele ir na sua loja é mais gostoso do que ele comprar pela internet. Leve ele até a sua loja. Crie um ambiente que, sabe, que ele viva uma experiência. Treine a sua equipe para isso. E aprenda com o seu cliente. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar com o seu cliente. Ele te perdoa. Ok? Lembra? Sabe qual é a diferença do consumidor para o cliente que você conquista? É que o cliente que você conquista, ele casa com você. O consumidor, ele fica. E qual é a diferença entre ficar e casar? É isso? Ficar, você fica com qualquer um, pelo menos na linguagem dos jovens. Né? Agora, casar, você vai casar com um só. Então, eu tenho que ter clientes que eu case com ele, não simplesmente que eu fique. E aí, no outro quadro, vai mostrar também como trabalhar as pessoas dentro do varejo. Okay? Vocês vão receber esse material, divulguem. Se vocês quiserem mais informações, manda um e-mail aqui para a Franchise Store, manda um e-mail para o Ventura, manda um e-mail para toda a equipe aqui da Franchise Store, que está sempre nessa pegada, sempre animada, sempre pronta para dar informações para vocês. Né? Lembra que nós temos aí várias marcas presentes dentro da Franchise Store, vale a pena de conhecer, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas Américo, eu vou lá na Franchise Store, mas eu tenho que comprar uma franquia, tenho que conhecer, pelo menos para você ver, sabe, conversar com as nossas meninas, para você poder entender um pouquinho sobre cada marca. Ah, mas tem a Ana Hickman? Tem a Ana Hickman, tem a loja da Ana Hickman aqui. Né? Ah, tem a Body Shop? Tem a Body Shop também. Você tem várias marcas que estão aqui presentes. Ah, eu quero calçado, tem a Mr. Cat, e aí por diante. Você tem várias marcas que você pode se envolver com ela. Bom, eu espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês, com esse pensamento todo, e aguardo sempre o contato de vocês e informando também que nós vamos ter o curso agora no mês de março, que vai ser a Franchise University. Okay? A turma número 68, gente. Olha que bacana. 68 é o número dessa turma. Tá? Esse curso nós temos aí o carro-chefe, né, da área da Xertoática, Educação Corporativa, e você vai aprender durante uma semana tudo sobre franquia. É uma semana muito rica. Todo dia, no final do dia, você vai ter apresentações de cases de empresas, né? Na segunda, terça e quarta-feira. Na sexta-feira, por exemplo, você vai visitar uma empresa franqueadora, vai bater um papo com eles. Então é um curso muito rico, tá? Entre em contato com a gente, entre em contato com a Xertoático, né? Pode entrar em contato, você vai poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então quero agradecer a todos vocês pela sua oportunidade de estar aí no canal da Franchise Store, levando aí conhecimento para todo mundo. Vou passar a palavra para o nosso gerente geral, que é o Ventura, que vai falar um pouquinho com vocês. Por favor, Ventura, obrigado e vamos estar sempre juntos. Daqui uma semana, 15 dias, eu estou lá novamente com vocês com outro tema. Pessoal, nós estamos com o Américo, estamos com 2.000 pessoas ao vivo. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas ao vivo. Bacana, que bacana, é isso aí. Quem mandar os seus dados, nós vamos mandar a palestra do Américo. Vamos mandar o portfólio das empresas que a gente trabalha com elas.
quem tiver interessado em algum segmento, é só mandar que a gente vai mandar junto. Tá? Nós todo mês estamos fazendo palestras aqui sobre temas relevantes. Quem quiser mandar sugestão de tema, estamos à disposição para isso. A gente tenta desenvolver e trazer para vocês. Vamos fazer várias coisas no Facebook, vamos entrar em loja, mostrar como funciona a loja, né? Eu acho que isso é muito legal. Vitor, só uma coisa interessante. Olha, pessoal, nós temos um café aqui também. Aqueles que quiserem me conhecer no momento da apresentação também, nós estamos na Avenida Paulista 1337. Do lado do prédio da Fiel, é fácil se localizar. Quem quiser vir com a gente aqui ou ver pelo Face, à vontade. Toda vez que nós fizermos uma palestra, vamos tentar trazer uma empresa que a gente trabalha, que a gente conhece, né? E hoje vamos trazer a T-Shop, conhecer um pouquinho a T-Shop, e o CEO da T-Shop está aqui com a gente, e o Michel vai fazer um breve relato do que é a T-Shop, para vocês conhecerem. Michel. Pode, fala um pouquinho sobre como você faz com as pessoas, que é o tema da palestra, e para a gente conhecer um pouquinho. Bom dia a todos que estão aqui e também estão assistindo pela internet. Tema pessoas dentro da T-Shop, vou tentar ser o mais breve possível. Esse é um tema que eu gosto muito e a gente trabalha muito fortemente dentro da T-Shop. Eu costumo dizer que já dentro da minha experiência, já de algum tempo trabalhando, eu tenho 39 anos e comecei a trabalhar com 14 anos. E então já tenho alguns poucos anos aí já nesse mercado. E uma das coisas que para mim é muito claro, assim, que por mais que a empresa tenha as melhores ferramentas, a melhor estrutura, de nada disso serve se a gente não tiver uma boa equipe, uma equipe bem formada e uma equipe motivada trabalhando. Vou dizer que 80% do segredo de qualquer empresa, dos resultados que ela alcança, o segredo são as pessoas, porque elas que fazem a coisa acontecer, elas que batem o bumbo, elas que estão vítimas da empresa. Então a gente, na T-Shop, a gente trabalha muito fortemente isso ali dentro. Então assim, ainda mais falando de varejo costuma ter um turnover muito alto, costuma ter uma rotatividade bastante grande, né? Porque, enfim, é próprio um pouco do varejo. Então, a gente percebendo isso, a gente tomou algumas atitudes e algumas coisas para combater isso, para melhorar. A gente tem alguns pilares dentro da empresa que a gente não abre mão. A gente trabalha muito forte a questão da meritocracia, né? A gente valoriza as pessoas pelo resultado que elas alcançam. Então, assim, a pessoa realmente precisa fazer e mostrar o seu valor para poder ser reconhecido. A gente trabalha muito essa questão do reconhecimento, clima dentro da empresa também. A gente, o Américo falando de metas, né, assim, uma questão de metas para nós. Tudo a gente precisa medir, né? Se a gente não medir, a gente não tem como reconhecer e valorizar as pessoas se a gente não consegue medir. Mas também não adianta, e a gente vê muito isso, assim, botar metas inalcançáveis. Assim, então tem que ser metas realistas que as pessoas possam alcançar, porque isso acaba assim, desmotivando muito a equipe, porque ela coloca metas inatingíveis, as pessoas vão ver que nunca vão alcançar, e isso baixa a remuneração dela e elas vão permanecer. Então, assim, alguns pontos que a gente trabalha muito fortemente na T-Shop. Primeiro, a gente definiu um perfil muito claro do perfil de pessoas que a gente gostaria de trabalhar conosco dentro das nossas lojas. Até porque, assim, a gente trabalha num segmento, num nicho de produto muito específico, que precisa assim, conhecer muito do produto e o público também de classe AB. Então, a gente tem, assim, não é qualquer perfil de pessoas que se encaixam nisso. Então, definir o perfil é extremamente importante. A gente diminuiu muito a rotatividade, então a gente viu qual era o tipo de perfil de pessoas que trabalhariam conosco, que dariam certo. 2, a gente definiu também um plano de carreira, assim, um plano de cargos e salários. Uma das coisas que as pessoas dizem muito, vai perguntar na entrevista, o que tu mais quer? Eu quero crescer. Né? Quem não quer crescer? As pessoas querem crescer. Né? Mas eu digo, assim, e a gente define o perfil, eu costumo ver assim, a pessoa sempre com 2 pilares. A questão comportamental e outra técnica. Né? Então a pessoa precisa ter um equilíbrio entre essas 2 coisas. Então a gente definiu dentro da empresa um plano de cargos para a pessoa poder ver uma perspectiva, como ela poderia crescer, né? De que forma, que cargos teria dentro da empresa, e
salários, assim, né, benefícios muito objetivos, claro, e assim, salários objetivos para cada um deles, né, a gente precisa ser muito claro nisso, e critérios claros, como eu faço para poder crescer e ir galgando cada degrau dentro da empresa. Então a gente definiu assim, também como para ela crescer, não é por tempo de empresa, então eu trabalho 10 anos aqui, então automaticamente eu estou, né, habilitado para isso. Não, de novo, a pessoa precisa, por meritocracia, mostrar que ela está capacitada a isso. Então a gente trabalha também uma avaliação por competência, com critérios, com objetivos, né, muito claros, e a gente faz essa avaliação com uma periodicidade. Outro ponto também que a gente tem, que a gente trabalha dentro da Shop, a pessoa entrou, uma vez selecionada, a pessoa entra em treinamento muito forte, uma semana de treinamento, ela não entra, assim, ela não começa a atender nenhum cliente dentro da loja sem antes passar por nosso treinamento. Até porque, assim, dentro da Shop, um dos nossos pilares, de novo, é a excelência no atendimento, e nós somos especialistas em chás. Né? Então, assim, a gente tem que conhecer muito o produto. Então, a gente tem um treinamento durante uma semana, inclusive com provas e com avaliações e com um nível mínimo de nota que ela tem que alcançar dentro dessas provas. A gente trabalha também dentro desse processo, né, não só de como selecionar, treinar, mas também reter as pessoas. Né? A gente fala muito em benefícios, como reter talentos. De novo, assim, critérios claros. Né? Então, a gente trabalhou a seleção de cargos, salários e benefícios. Porque isso valoriza, assim, é importante. Né? Assim, por exemplo, como ter um vale alimentação, ticket refeição, coisas que talvez para alguns possam parecer simples, mas as pessoas valorizam muito. Tem um plano de saúde, né, onde as pessoas muitas vezes dependem da questão do governo. Então, assim, não precisa ter benefícios estrondosos, mas coisas que são básicas, e eu vou dizer que a grande maioria das empresas no varejo não oferece. Isso faz grande diferença para nós. A gente também implantou no último ano, agora em 2016, o plano de participação no resultado da empresa. Então, assim, o funcionário, por menor assim que talvez possa parecer a função dele, faz muita diferença. Então, isso a gente mostra para ele que, por menor que possa parecer a função dele, não é pequena. Tudo que ele faz ali dentro impacta dentro da empresa, ou no cliente, no resultado, no custo, enfim. A gente fala muito na questão de redução de custo. Né? Dentro da empresa a gente tem que reduzir custo, ok. Mas o que eu, como funcionário, como eu posso reduzir custo, né? A gente tem que deixar claro para ele como eu faço para reduzir custo, e também, assim, uma forma de incentivar, né? Ele, assim, precisa incentivar, não adianta dizer, a gente tem que reduzir custo, mas a gente tem que incentivar e dividir com ele esse resultado. Então a gente fez isso, né? Em 2016, a gente tinha uma meta mensal, quando a gente botava no mural, a gente precisa, quais são os custos que a gente precisa reduzir por loja, né? E o que a gente conseguir reduzir ao longo de 12 meses, a gente vai dividir isso com os funcionários. Então foi super legal isso, assim, as pessoas acompanhavam mensalmente como é que era, como funcionavam os resultados, se naquele mês eles alcançaram, se no mês seguinte eles alcançaram ou não, enfim, então isso funcionou super bem. Fizemos também pesquisa de clima, né, para medir a satisfação dos nossos colaboradores e ouvir também, né, assim, poder ouvir deles, assim, como é que eles estão se sentindo, porque não adianta, a gente gosta muito do clima, a gente trabalha no clima, ok, mas vamos medir isso, né, assim, se realmente eles estão satisfeitos, o que eles pensam da empresa, ouvir sugestões deles, críticas talvez que eles tenham, e a gente teve, assim, mais de 90% de satisfação dos funcionários, foi muito legal, né, porque ver, assim, que todo esse esforço que a gente está tendo como empresa, voltado para eles, né, de todas essas ações, porque sim, isso toma tempo, é energia, mas vale muito a pena, porque a gente, então, os resultados todos que a gente alcançou, né, a gente teve mais de 90% de satisfação dos funcionários entre bom e ótimo, assim, e a satisfação de trabalhar no shopping, então foi super legal isso. A gente diminuiu drasticamente a rotatividade, nos últimos 3 anos a nossa rotatividade é super baixa, né, assim, totalmente diferente, a gente vai contramão do que acontece no varejo.
Então, a gente tem colhido todos esses frutos e tem sido muito bom. Assim. Então, assim, de forma prática, é isso que a gente tem feito dentro da Shop. E falando um pouco da Shop, né? Então, a Shop, ela é uma empresa espanhola, uma empresa que tem 26 anos, é uma rede de lojas de chás gourmets e acessórios. Nossa base, a nossa central fica em Barcelona, onde é a marca líder na Espanha e uma das principais marcas a nível europeu e mundial. Estamos no Brasil desde 2013 e o ano passado começamos o nosso processo de expansão. Então, nós temos lojas em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Salvador e estamos agora, provavelmente na sequência, a gente vai abrir Florianópolis, Gramado, enfim. Então, a gente está agora no processo de expansão, né, e porque a gente viu aqui, estudamos o mercado brasileiro e o mercado brasileiro a gente fala que de chá, né, as pessoas podem parecer alguma coisa um pouco, ninguém toma chá, ou uma coisa, ou é só para pessoas de idade, né, ou eu só tomo quando eu estou com alguma disposição estomacal. Nada a ver. Nada a ver. Então, assim, a gente... Primeiro que a gente vive duas ondas, assim, hoje no mercado, assim, muito fortemente. Primeiro, uma mudança de comportamento das pessoas muito grande, onde as pessoas estão buscando mais qualidade de vida. E nessa busca por qualidade de vida, as pessoas estão mudando os seus hábitos de consumo. Né? Então, as pessoas estão buscando consumir coisas mais saudáveis. Então, o chá, por isso, nos últimos 10 anos, tem tido um crescimento enorme, enorme. E a gente vê aí a própria indústria, por exemplo, de refrigerante percebendo isso, né, o consumo de refrigerante tem caído nos últimos anos. A própria indústria de refrigerante tem investido em bebidas alternativas, uma delas tem sido o chá. Né? Então, assim, a gente vê uma mudança desse comportamento muito fortemente de busca de qualidade de vida. Então, a gente caminha muito por esse lado, nessa questão de benefício à saúde. E também um outro é a questão, como nos últimos anos houve um crescimento do poder aquisitivo das pessoas, também cresceu a busca por e aquisição de produtos mais sofisticados, né? Por isso a gente vive uma onda agora de gourmetização. E o nosso produto é um produto gourmet também, então a gente trabalha esses dois aspectos. Então hoje nas nossas lojas a gente encontra mais de 100 tipos de chás e infusões, acessórios dos mais variados, desde cristais, porcelanas, japonesas, enfim, e todos os produtos exclusivos desenvolvidos e criados pela Shop, que hoje a gente tem na nossa rede mais de 70 lojas. E é isso, então eu convido quem puder, né, conhecer alguma das nossas lojas em algum dessas cidades, ou na nossa loja virtual também, enfim, a gente tem um profissional no nosso canal do YouTube. Eu convido que vai ser uma experiência fantástica e as pessoas normalmente, acho que o melhor feedback é o feedback que o cliente nos dá. Né? Falando da gente mesmo parece um pouco suspeito. Se a gente entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, a gente vai ver o feedback que os nossos próprios clientes nos dão e ali é fantástico. Assim, esse mundo do chá é maravilhoso. As pessoas quando vão na nossa loja, pô, eu não imaginava que tinha tudo isso por trás, né, desse mundo de chás. Porque a gente tem chás, por exemplo, que é colhido numa região específica, num determinado período do ano, em determinada hora do dia, colhida por mulheres, né, tem que ser pinçado, somente o broto, ou broto primeira e segunda folha. Então, assim, existe um mundo, e fora os benefícios que tem, é espetacular, né, que a gente pode não só tomar quente, gelado, eu posso fazer drinks, eu posso fazer batidas, eu posso usar na gastronomia, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Então, eu convido você a ir em alguma das nossas lojas, enfim, nos conhecer. Tenho certeza que você vai ficar encantado, principalmente com os produtos e tudo que nós estamos fazendo. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado, Michel. Obrigado. Vale a pena vocês irem na Shop, conhecer o que é a Shop. É um mundo diferente, a gente não faz ideia do que é chá. O que a gente conhece de chá esquece. Né? Então, vamos conhecer que vale a pena. Nós da Franchise Store aqui estamos à disposição de vocês. A gente dá assessoria para quem quer montar um negócio. Né? Estamos com 2.000 pessoas ao vivo. Sempre vamos ter uma palestra para vocês. Né? Sempre vamos ter alguma coisa nova. Sempre vamos estar postando no nosso Face. Tá? Obrigado a todos.
e mande os seus dados que a gente vai mandar a palestra e o portfólio das empresas. Obrigado.